paz. Aqui estamos para mais uma live, mais uma comunhão do Céu News, conectando os céus, trazendo a notícia do céu para a terra. E nessa tarde nós queremos ter um pouco de comunhão com o Senhor, mas antes disso, vamos louvar ao Senhor, né? Vamos ter um pouco de comunhão na palavra. Espero que seja uma tarde gloriosa, como está sendo para mim. Amém? Em nome de Jesus, mais uma vez é um prazer enorme estarmos aqui, né, debruçados sobre a palavra, né? Afinal é ela que nos põe de pé, que nos orienta, e aqui nós estamos. Então vamos louvar ao Senhor, dizer que a minha vida é do Mestre, né? Aleluias. Minha esperança é meu Mestre. A Deus eu aleluias. Glória ao teu nome, Deus. O barco do meu ser. Glória ao teu nome, Jesus. Sangue precioso nesta tarde, Senhor, sonda o nosso coração, Deus. Purifica, Senhor, das intenções, das más intenções. Senhor, tempera a nossa palavra, a palavra que venha sair da nossa boca, não venha sair de nós, mas que venha dos céus, direcionada pelo teu Espírito. Abençoa a tua igreja nesse momento, Deus. Abençoa cada família, abençoa cada irmão. Visita cada leito de dor, visita, Senhor, cada alma aflita, abatida, entristecida, cada um que está com o seu sofrimento, cada um que está lutando, cada um que está enfrentando um desafio. Senhor, seja a nossa força, nos fortalece como tem fortalecido até o dia de hoje. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento de comunhão. Nós declaramos que a nossa vida é de Ti, Deus. O coração é Teu, aleluia. Minha esperança é meu Mestre. Seja totalmente Teu, Senhor. Transforma o nosso coração, ganha o nosso coração a ponto de ser totalmente Teu, Pai, em nome de Jesus. Carecemos da Tua presença, carecemos da Tua mão, carecemos de Ti, Deus.
santo, santo, santo. Não vejo mais lugar. Oh, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, glória ao teu nome, Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, sem muitas delongas, abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10, né? Verso 10, que diz o seguinte: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aleluia. Te bendizemos pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, apta para discernir os propósitos, as intenções do coração. A Tua palavra que vai na divisão da alma, do espírito, das juntas e medula. Senhor, a Tua palavra, Deus, que vem para nos disciplinar, nos educar, nos direcionar, ó Deus. Tua palavra que era poderosa para fazer infinitamente mais acima do que pedimos ou pensamos. É sobre a Tua palavra, Deus. Não é sobre mim, não é sobre nós, não é sobre um projeto, é sobre o Teu propósito, é sobre o Teu plano salvífico, é sobre a Tua morte e ressurreição da cruz do Calvário. É sobre tudo que o Senhor passou para nos resgatar, para nos redimir, para nos trazer de volta, Senhor, para dentro do Teu coração, dentro do Teu propósito. Preparamos esse ambiente, ó Deus, que o Senhor possa tomar esse ambiente, que o Senhor possa invadir os lares nesse momento, onde quer que esteja chegando a minha voz. Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, trazendo a existência aquilo que não existe, mediante ao poder que há nesta palavra, do qual nós debruçamos, porque não depende de quem quer, ó Deus, nem de quem corre, mas do Senhor usar a Tua misericórdia. E o Senhor tem sido misericordioso para conosco, não querendo que nenhum de nós nos percamos, mas que todos nós venhamos chegar ao pleno conhecimento da Tua verdade, da Tua palavra. Oh, Senhor, por isso abre nossos olhos espirituais. Senhor, nos dê discernimento nesta hora. Senhor, abre, Senhor, e repreende também todas as regiões da soma da morte. Repreende toda a região, Senhor, do inferno, que tenta se apoderar, tirar a nossa atenção, para que nós não venhamos, Senhor, em momento nenhum, ter momento de distração. Assim como Davi disse, assim como o salmista diz: escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Senhor, que a Tua palavra possa estar sendo guardada em nós, enxertada em nós, que essa semente possa crescer, fortificar, ó Deus, fortalecer as nossas vidas, que os frutos, Deus, que o Teu fruto possa permanecer. Oh, Senhor Jesus, toma minha casa, Senhor, nesse momento, toma minha vida, toma minha esposa, Edna, toma os meus filhos, toma minha neta, guarda, Senhor, que a Tua mão possa estar sobre cada um deles, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a Tua igreja nesse momento. Venha a nós o Teu reino, Senhor, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, muito obrigado por esse momento, te damos total liberdade, que eu venha desaparecer, ó Deus, que a Tua glória possa tomar esse lugar, Senhor, que o Senhor venha tomar o Teu primeiro lugar, a primazia, aquilo que lhe é de direito. Só queremos tributar a Ti, embora nos achamos tão indignos, ó Deus, quem somos nós para estarmos diante de um Deus tão santo, tão perfeito, mas aprove ao Senhor nos chamar em Ti, nos eleger em Ti, nos justificar em Ti, e mediante a Tua morte e redenção na cruz do Calvário, o Senhor nos comprou para Ti, Deus, não com preço de bode nem de cabrito, mas com precioso sangue de Cristo, Senhor, e é baseado nesse sangue, é baseado, Senhor, debaixo desse sangue, Senhor, que nós iremos ser ministrados pelo Teu Espírito. Portanto, seja conosco e nos abençoa em nome de Jesus. Se você que crê, diga amém. Aleluia. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Tivemos uma manhã gloriosa com o nosso café, com o pastor Robinho,
né? E aqui nós estamos mais uma vez tendo esse privilégio de debruçar sobre a palavra, né? Eu sempre falo que o tempo que nós temos é um tempo para nos agarrarmos ao Senhor, para estarmos com o Senhor, para buscá-lo enquanto ele se deixa ser achado. Esse é o tempo oportuno, né? O tempo oportuno que Deus nos dá para cada um de nós, e temos uma responsabilidade como servo do Senhor, como cristãos, né? De andar, de saber que os dias são maus e que há uma nuvem de testemunho a nos rodearmos, né? E nós temos que ter essa responsabilidade, ser sóbrio, saber que o nosso adversário ele está bramando como leão, né? Tentando de alguma forma nos tragar, nos distrair, nos tirar do nosso propósito original. E o texto que nós lemos, né, por incrível que pareça, né, é uma continuação, é quase uma continuação, foi o mesmo texto que eu li na última live, né, que nós tivemos, né, da necessidade, e tempos angustiantes, né, geram a necessidade de nos fortalecer, e eu usei esse mesmo versículo, né, e eu tenho me debruçado nele, tenho me debruçado sobre essa carta que para mim não é uma carta, né, que isso para mim é um alento, né, onde o coração do apóstolo Pedro é depositado nesta carta para trazer algum alento para aqueles que estão em sofrimento. Então, tem tudo a ver com nossos tempos angustiantes que nós temos vivido, que nós temos encarado, pois a Bíblia nos garante que a cada dia basta o seu próprio mal. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, eu louvo a Deus pela tua vida, para você que vai assistir em outra ocasião, talvez esteja ao vivo aí comigo, talvez esteja ou vai assistir em outro momento, né? Mas esse é o ambiente que nós queremos, é ter o céu aqui na terra, né? E a maneira que nós temos de trazer o céu à terra é através da palavra, é através da meditação da palavra, é viver em conformidade, testemunhando, né? É viver servindo uns aos outros, né? Assim como nós somos servidos, nós devemos servir, pois a Bíblia diz que nós devemos servir uns aos outros, né? Como dispenseiro da multiforme sabedoria, da multiforme graça de Deus. Então essa graça não é só minha, essa graça não é só tua, essa graça é para nos servir, né? E aqui nós estamos servindo uns aos outros, né? Com essa palavra, né? Conforme o dom que Deus ele distribuiu para cada um e equipou a igreja, né? Então ele vem agora a nos fortalecer para esses tempos angustiantes, né? Ele está gerando em nós um outro caráter, está forjando nós, está gerando em nós um fortalecimento. E é tempo de buscar o Senhor, é tempo de nos fortalecer, ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, né? E hoje nós vamos tratar desse assunto aí, ó, que você está vendo aqui em cima da minha cabeça branca, né? Ele mesmo há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ele mesmo, não vai ser outra pessoa, é Ele, porque Ele começou em nós, a boa obra, e Ele mesmo vai completá-la até o dia de Cristo. Ele que nos chamou antes da fundação do mundo, que nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, que fez menção de cada um de nós, antes mesmo que a nossa substância fosse formada no ventre da nossa mãe, como ele diz lá em Jeremias, antes que te formasse no ventre da tua mãe, né, eu te chamei e as nações te dei por profeta. E a mesma coisa aconteceu comigo, aconteceu contigo, aconteceu conosco. Fomos chamados, irmãos, antes da fundação do mundo, para uma grande obra, para um grande propósito. Deus nos colocou dentro do seu coração. Nós estamos no coração de Deus. Não há outro lugar melhor para estarmos. Dentro do coração de Deus, servindo ao Senhor, estando
estando preparando, nos preparando para toda a boa obra, né? Andando nessa obra que ele começou. E ele, se ele começou, ele é Deus para terminar essa boa obra. E antes de nós entrarmos propriamente no tema, né, dessa live, você pode deixar o teu comentário, você pode chamar, você pode depois se inscrever no nosso canal, Conectados aos Céus, né, trazendo os céus à terra através da palavra. Você pode deixar aí o seu comentário, pode deixar aí o seu joinha, pode compartilhar, pode salvar esse vídeo, né? Enfim, você tem total liberdade, porque, como eu falo, isso aqui não é meu, né? Isso aqui é nosso, é para servir ao reino, é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da minha vida e também através da tua vida. E quando Pedro escreve essa carta, né, ele, logo no capítulo 1, ele vem dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, né, da dispersão do ponto, da dispersão no ponto, era uma cidade, né, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e Betínia. Aí ele continua dizendo: eleitos segundo a presciência de Deus. Fomos eleitos segundo a presciência de Deus, né? Em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Essa carta eu falo, irmão, que essa carta eu estou debruçado sobre ela. É uma carta que traz um alento para nós, né? E Pedro ele começa essa carta com essa saudação, mas de repente ele entra numa doxologia. O que é uma doxologia? É uma adoração, né? É um êxtase da adoração, é o êxtase de um louvor. Pedro ele está escrevendo, ele está saudando, lembrando dos eleitos segundo a presciência de Deus, né, em santificação, lembrando que nós estamos sendo santificados através do Espírito. E Pedro parece que ele entra no êxtase espiritual, né, e ele faz essa doxologia, ele faz esse louvor de adoração. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Aleluia! Para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. Olha só, irmão, somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Aí ele fala assim: nisso exultai, embora no presente, esse presente nosso, no presente, por breve tempo, né, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele está dizendo, né, para nós nos exaltarmos, exultarmos em Cristo, embora no presente momento, embora no presente tempo, seja necessário que nós sejamos contristados por várias provações. Jesus mesmo disse, né, no mundo tereis aflições. E aqui Pedro vem falar de provações. Aqui, e ele fala, para que serve essas provações, ele fala, para que a vossa fé, uma vez confirmada, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra, na revelação, na revelação de Jesus Cristo. Versículo 8, ele fala, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o quê? O fim da vossa
obtendo o fim da salvação das vossas almas. Então Pedro ele faz essa doxologia. Depois, e ele vem relembrando a nós, né? Ele vem relembrando a nós que nós somos participantes de uma herança incorruptível, né? E essa herança, ela é mediante a Jesus Cristo, né? Que morreu, que ressuscitou, né? E que nós estamos sendo guardados mediante a fé para a salvação preparada, uma salvação que já está sendo preparada para se revelar no último tempo, irmãos, no último tempo. Então Pedro estava escrevendo para os forasteiros, aqueles que foram dispersados, né? Para o seu tempo, mas essa carta também ela vem ao nosso encontro, ela vem para nos nivelar, nos reposicionar também nesse momento, nesse exato momento em que nós estamos passando. Esse sofrimento que ele fala aqui, ele fala do sofrimento, ele fala da questão de você, dos cristãos na época, eles estavam vivendo a diáspora, né? E o que era a diáspora? A diáspora vem da palavra, a dispersão vem da palavra diáspora, né? Eles foram espalhados, ou trata-se de uma separação de um povo, de uma comunidade que sai da sua terra natal para outras regiões do mundo, né? Geralmente forçada por guerra, por perseguições políticas, por perseguições religiosas, que é o caso aqui de Pedro escrevendo, ou por algumas razões econômicas. Então, nós sabemos, né, muitos nós sabemos da diáspora bem dos judeus, da diáspora dos africanos, enfim, para esse público, né, para esses irmãos, né, espalhados, né, dispersado, que Pedro escreve essa carta e traz algum alento, né? Ele traz um alento muito grande que para mim isso não é uma carta, isso é um alento, que ele vem dizendo da questão de nós sermos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, uma fé de uma salvação que vai se revelar no último tempo, né? Nisto exultai, embora no presente momento agora, embora hoje, por breve tempo, seja necessário que nós sejamos contristados, né, por várias provações. Pedro está dizendo que o fato de eu seguir a Cristo, o fato de nós seguirmos ao Senhor, estarmos na igreja, servirmos ao Senhor, isso não nos isenta das provações, isso não vai nos isentar das aflições, muito pelo contrário, isso não vai nos isentar da diáspora, das perseguições, de sermos dispersos, de sofrermos algum tipo de perseguição. Isso, muito pelo contrário, isso vai ser atraído. Isso faz parte desse pacote completo que é não apenas de crer em Cristo, mas também padecer por Ele, porque nos foi dada esta graça de crer, né? Mas não só de crer, mas também de padecer por Cristo. Então aqui Pedro ele vai dizendo, né, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível. Há um ouro que é perecível, né? Mesmo apurado por fogo, esse ouro perecível vai redundar em louvor, honra na revelação de Cristo. Então, irmão, o que nós precisamos é dessa revelação de Cristo. O que nós precisamos para viver esses dias de várias provações, de várias aflições, é ter esse Cristo revelado. E aqui quem está escrevendo foi alguém que foi transformado pelo poder transformador, né, do Espírito Santo, né? Pedro, aquele Pedro lá do início do Evangelho, aquele cara que tinha sangue nos olhos, que queria resolver tudo bem pela espada. Tu vê um Pedro agora, um eloquente, um Pedro cuidadoso na sua fala, um Pedro ministrando, cumprindo aquele Pedro, tu me amas, apacenta. Pedro, tu me amas, cuida das minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Tu vê um Pedro aqui falando de uma regeneração. Ele fala
da questão da regeneração, que nós fomos regenerados. O que é a palavra regenerado? Fomos gerados de novo. Quando nós fomos gerados de novo? Na ressurreição do Senhor, quando nós fomos aceitos pelo Senhor, quando o Senhor se soprou para dentro de nós, né? Nós fomos regenerados. Quando eu falo essa regeneração, esse prefixo re é de repetir. Então nós fomos de novo, fomos gerados, e não fomos nascidos de novo, não da carne, mas regenerado no Espírito, né? Então há uma salvação orgânica, né? Há uma salvação sendo que vai se revelar no último tempo. Que ele fala, não só apenas a salvação que Cristo proveu para nós na cruz, mas uma salvação orgânica, uma salvação que vai se manifestar, né, no corpo da nossa glória, no corpo da glória. Nós seremos glorificados como o Senhor. Por isso que ele fala, e que dessa revelação, de nós termos essa revelação do Senhor, né? Mesmo, ele fala, mesmo que vocês não tendo visto a mais, né? Ele estava escrevendo essa carta, mesmo que vocês não tendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então o Pedro estava com todo cuidado, como o apóstolo Paulo, quando ele escreve as suas epístolas, né? Pedro aqui, ele com todo cuidado, ele vem falando. E aí, irmãos, eu quero entrar nessa questão, porque que Pedro está pavimentando um caminho para quando ele chegar lá no capítulo 5, ele falar desse tema que nós vamos entrar daqui a pouco, desse fundamento, desse aperfeiçoamento, desse firmar, né, dessa questão de fortificar e da questão de ser fundamentados. Então tudo isso eu preciso ter nessa revelação de Cristo, e Cristo veio para nos aperfeiçoar, para firmar, para fortificar e para nos fundamentar nele, irmãos. Então Pedro aqui, ele começa a descrever, né, a ação de Deus na nossa vida como crente, após o sofrimento, né, passageiro. Porque eu falava bem dessa diáspora, porque essa carta foi escrita para aqueles que eram os dispenseiros, forasteiros, foram tirados, arrastados da sua terra, fugindo por perseguições políticas aqui, para cultuar, que não tinha essa liberdade que eu estou tendo agora de falar bem para você, para milhares bem de pessoas, né? Mas eles, para se reunir, eles não tinham essa liberdade que nós temos hoje, e ainda temos hoje, né? Que querem restringir. Para eles se reunir em Catatumba, eles se reuniam em altas horas da madrugada, para não serem descobertos, irmãos, porque havia uma sentença de morte sobre eles. Então Pedro escreve esta carta para aperfeiçoar, para encorajá-lo no meio do sofrimento, no meio das provações, das aflições, do perigo que era ser crente naquela época, do perigo. Hoje não, hoje está fácil ser crente, hoje tanta pessoa se diz ser crente, né? Até o diabo também fala bem que ele é crente, talvez ele seja mais crente do que nós ainda, né? E é para esse tipo de pessoa, quando ele fala dessa provação, que está sendo espalhada pela a irmandade, que nós vamos ver mais à frente, é porque os cristãos, eles estavam sendo perseguidos, né? Perseguidos, e hoje também não está sendo muito diferente. Tem lugares que a palavra não pode ser ministrada, tem lugares que os cristãos a gente vê aí, cansa de ver na internet, cavando a própria cova, ou você abre mão bem desse nome, ou tu vai morrer pelo esse nome, e muitos são mortos pelo nome do Senhor, oferecendo a sua vida como um banquete, mas não renegar o nome do Senhor. Então, irmãos, e vai chegar o momento
Eu falava que os tempos angustiantes, eles geram a necessidade de um fortalecimento. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E esse momento chegou para nós, chegou até nós, está chegando até nós. É como se Pedro estivesse escrevendo esta mesma carta e redirecionando a igreja, que somos nós, né? A igreja que naquele tempo, até o quarto século, ela não tinha um local de reunião para reunir a igreja. Ela se reunia, eu falei, era nos altos bem das montanhas, né? Fazia esconderijos, né? Lá nos altos mesmo, nos lugares de difícil acesso, né, para não seres descoberto. E hoje não, irmãos, hoje nós temos a oportunidade de glorificar, de exaltar, nós temos a oportunidade de ler a Bíblia, de ministrar, ser ministrado, e muitas das vezes nós não fazemos, ou quando fazemos, achamos que estamos fazendo muito. Irmãos, se nós torcermos essa palavra, o que vai descer de sangue, irmãos, sangue dos mártires, daqueles que foram martirizados pelo Senhor, será se eu começo por mim, irmãos, será se eu hoje, será se eu estou disposto, será se eu tenho essa disposição hoje de oferecer a minha própria vida, né, de morrer pela causa do Evangelho, de preencher o que resta das aflições de Cristo em favor da sua igreja, né? Será se nós temos hoje essa coragem, né? Que nem Paulo teve lá de botar a sua cabeça lá para ser martirizado, João ser jogado num caldeirão bem de azeite, o Daniel e seus companheiros ser lançados em covas. Será, irmão, se hoje uma perseguição se levantar hoje no nosso país, será essa igreja que aos domingos é toda pomposa, é toda pomposa, né? As pessoas parece que estão... Será se essa igreja, será se esse corpo místico do Senhor, ele está aperfeiçoado, ele está firmado realmente, está fortalecido e fundamentado a tal ponto de oferecer a sua própria vida? Então, irmãos, é o momento de nós refletirmos. Por isso que eu acho bacana essa comunhão, essa troca de informação. Porque eu falo, irmãos, né, eu não sou preocupado com plataforma, com púlpito, né? Aliás, eu gosto desse bate-papo, dessa comunhão, dessa interação. E aqui nós interagimos. E você pode interagir daí, você pode botar o seu comentário aí, você pode me ajudar, você pode ministrar sobre a minha vida, orando por mim, me ajudando, nos fortalecendo, porque os dias são difíceis. A grande proposta é essa, é nos fortalecermos, é servirmos uns aos outros, né? Viverem em temor, né? Viver em temor, viver em santidade, viverem em amor, viver em crescimento. Tudo isso está aqui dentro dessa carta. Tudo isso está aqui dentro. Ele como apóstolo, como ministro, né? Ele dando essas coordenadas, né? Para que a igreja ela não retrocedesse, irmãos, para que a igreja, ela, ao invés de retroceder por conta das provações, ela avançasse, né? Ela prosseguisse, né? E nós vimos lá em Atos dos Apóstolos, ali lá no primeiro século, a igreja do primeiro século, como é que a igreja crescia. Quanto mais perseguições, mais a igreja crescia, porque no momento que ela era espalhada, né? Ela é como a diáspora é uma semente. No momento que ela era espalhada, eles saíam semeando a palavra, testemunhando. Por isso que a igreja cresceu. A igreja do primeiro século, ela cresceu a tal ponto que numa noite só, Pedro tomando a palavra, né? Esse mesmo Pedro tomando a palavra, numa noite só, mais de 3.000 almas se renderam ao Senhor. Na segunda pregação, mais de 5.000, e depois tamanha foi a multidão, até que a perseguição chegue. E quando a perseguição chega aqui, Estevão, o primeiro mártir, né? O primeiro
não foi um pastor, não foi um apóstolo, não foi um semideus que foi o primeiro mártir, foi um diácono, irmãos. Você que menospreza, a palavra diácono está tão menosprezada, tão subjugada, sem nenhum valor, mas foi diácono, chamado Estevão, né, que morreu. Ele diz: eis que vejo os céus abertos, né, e vejo o Filho do Homem assentado, né, à direita de Deus Pai, né? Então, irmãos, e a partir dali, a perseguição ela continuou, e quanto mais se perseguia a igreja, mais ela crescia, porque era uma igreja aperfeiçoada. Jesus levou 3 anos e meio, né? 3 anos e meio trabalhando em 12. Desses 12 teve uma multiplicação no dia de Pentecostes, 120, né? E depois do dia de Pentecostes, irmãos, uma multidão, e hoje chegou até nós, alcançou até nós. Só que a igreja ela vem de variadas épocas, né? Ela vem nas suas épocas, né? Em cada época, em cada estágio da igreja, né? E Paulo, os apóstolos, os pais da igreja, sempre vacinando, sempre imunizando o corpo com relação aos falsos profetas, com relação aos falsos irmãos, aqueles que se introduziriam para disseminar heresias, né? Então, irmãos, foi uma semente plantada lá atrás, porque o crescimento foi tão grande que as pessoas foram se infiltrando, e Satanás, quando ele não pode, ele se junta, né? E a partir daí, irmãos, tá essa confusão toda que chegou, a igreja perdendo a sua real identidade aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus ela continua imaculada, sem defeito, sem ruga. Ela é única, ela é a menina dos olhos de Deus. Então a gente precisa, irmãos, estar fundamentado, trazer isso para os nossos dias, viver isso em nossa época, né? E deixar que o Senhor possa nos aperfeiçoar, né? 3 anos e meio aperfeiçoando, 3 anos e meio ensinando, né? Foram o suficiente. Quando Deus falou para Noé que traria o dilúvio sobre a humanidade, tu não vê na Bíblia Deus falar mais de uma vez. Ele fala: Noé, me arrependi de haver criado o homem, porque a maldade do homem subiu a tal ponto, agora eu vou destruir toda a humanidade. Porém, faz para ti uma arca, Noé, né? E você não vê Deus falando mais para Noé, desde o momento que Noé ouviu Deus falar que traria um dilúvio sobre toda a terra, que destruiria toda a terra, mas para que ele pudesse construir uma arca para ele e a sua família. E Noé foi salvo do dilúvio através da arca. Deus só falou uma única vez, porque, irmãos, e hoje a gente vê, que a gente sabe, a gente lê, a gente tem conhecimento, os acontecimentos ao nosso redor estão mostrando uma outra realidade, que Jesus está voltando, e nós como igreja estamos adormecidos, nós estamos calados, nós não temos nem cumprido o dedo mindinho da missão que a igreja tem, que é de evangelizar, de sair, de pregar, de ministrar, de batizar, emergir pessoas, sepultar pessoas, para que a regeneração, para aquelas provas da regeneração. A gente quer uma salvação só para nós, mas não quer nos dividirmos, não quer multiplicarmos essa salvação. Então, irmãos, e a mesma coisa, né? Deus já falou para Noé uma única vez acerca desse dilúvio. Noé trabalhou para aquele propósito, e o final dele trabalhar para aquele propósito, ele obteve a salvação, não só dele, mas da sua família. Irmãos, o que o Senhor não quer é que nenhum de nós nos percamos. Essa carta, ela tem a mesma eficácia, embora tenha sido escrita em época diferente, a eficácia dela é a mesma, porque ela continua sendo a palavra de Deus, ela continua sendo o norte, ela continua sendo a direção, o direcionamento, apontando o caminho, e nós devemos nos fortalecer, irmãos, a cada dia. Nós devemos aproveitar esses tempos angustiantes e deixar com que esse tempo gere em nós esse desejo, essa necessidade de uma busca desenfreada, abrir mão de algumas coisas, né? Abrir mão de toda a distração e focar com os fins do tempo têm chegado aos nossos dias.
Então, irmãos, Pedro ele começa a descrever essa ação de Deus na vida dos cristãos na época, após os sofrimentos que ele dizia que era passageiro, porque é passageiro, porque se fosse comparar com a glória que vai ser revelada, é passageiro, irmãos, porque ainda não se manifestou, né, aquilo que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos iguais. Eu sempre falo isso, né? Isso refere-se a esse aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar, refere-se também ao amadurecimento espiritual. Olha o cuidado que Pedro estava tendo com os irmãos, né? Olha, vai que um daqueles que está correndo, que está fugindo, se escondendo, vai que se desista, né? Vai que volte de novo ao domínio do Império Romano. Não, quer saber? Eu não estou aqui para arriscar a minha vida. Então Pedro ele vem relembrando, ele faz essa doxologia, relembrando: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua muitas misericórdias, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança incorruptível. Toda herança, meu pai quando morreu deixou uma herança para mim e minha irmã, mas uma herança, irmão, é uma herança que não se compara. Aqui ele fala de uma herança incorruptível. Muitos vão deixar, a Bíblia fala que os pais devem se enriquecer para os seus filhos, né? Se entesourar para os seus filhos, mas ainda é corruptível. Mas o que Pedro ele relembra aqui é que esses irmãos, passando essa necessidade, passando por essas aflições, essas provações, eles iam herdar uma herança incorruptível. Aqui também nós vimos o que? Uma transferência, né? Que a regeneração trouxe bem para nós. A regeneração trouxe para nós uma viva esperança mediante a um Cristo que ressuscitou de dentre os mortos, né? E essa ressurreição nos transferiu, olha só, para uma incorruptível, ou seja, nós somos co-herdeiros de Cristo na mesma promessa, e essa herança ela é incorruptível, ela é imaculada, ou seja, sem mácula, inacessível, e ela está reservada no céu para vós outros. Meu irmão, não é aqui na terra, não é a vida que você está vivendo, não é a vida que eu vivo. Isso aqui, irmãos, é só um antigozo daquilo que vai se revelar, que ainda vai. É isso que Pedro está escrevendo, é isso que Pedro está relembrando. Ou seja, não troque essa herança incorruptível por aquilo que é corruptível. Não troque aquilo que não deixa macular aquilo que é imaculado, porque é sem mácula, né? Porque tudo isso está reservado no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. O Evangelho ainda é poder de Deus para todo aquele que crê, irmãos, né? Mediante a nossa fé. Olha só, ele vem falar de novo da fé, para vocês em momento algum apostar-se dela, em momento algum você duvidar do que Deus possa ser capaz, né? E ele vem falando de uma salvação, da salvação que está preparada, que vai se revelar nos últimos tempos, irmãos. Senhor, irmãos, como eu amo esta carta, como essa carta traz um alento ao nosso coração, como toda a Bíblia, né, irmãos? Mas se tratando do nosso momento que nós estamos vivendo, né? É como se Pedro estivesse vivendo hoje e estivesse nos relembrando a mesma coisa que ele relembrou aos irmãos forasteiros, aos irmãos que foram dispersados, foram expulsos, viviam como andarilho de lá para cá. Irmãos, nós saímos para o nosso trabalho, temos um lar que nos acolhe, temos uma mesa aqui basicamente farta, ou fartas, alguns muitos fartos, né? Não tem nos faltado o nosso pão de cada dia. O Senhor tem nos sustentado, tem nos alimentado, o Senhor tem provido, tem trazido provisões, céus abertos sobre nós. Irmãos, saúde. Quem passou pela morte, quem experimentou, né, ali o vale da sombra da morte, hoje goza esse ar puro, esse ar que há dentro de nós, e mesmo
assim, irmãos, às vezes nós não valorizamos isso, né? Nós não valorizamos isso. Não é tempo de nós refletirmos, irmãos, né? Isso refere-se ao amadurecimento espiritual, é o desejo que Deus quer que nós amadurecemos, porque se nós não amadurecermos, irmãos, se nós formos crianças, se não formos criancinhas, nós seremos enganados, seremos levados, qualquer ventozinho, qualquer situaçãozinha vai nos destruir, vai desabar toda a estrutura. Se você não tiver estruturado, se a tua casa não for edificada na rocha, né? Veja como você está edificando, o fundamento é Cristo, né? Que Paulo fala, ninguém pôde lançar outro fundamento além disso, Cristo é o fundamento, mas Paulo fala, porém cada um veja como edifica sobre o fundamento. Então, irmãos, primeiro vê um fundamento, e o fundamento é aquilo que você não vê. Ninguém admira o fundamento, né? Ninguém admira o concreto, os ferros, as pedras, ninguém admira. O que você admira é o que você vê. Então, irmãos, mas eu te falo, irmão, não atentando nós para aquilo que nós vemos, mas atentando para aquilo que não vemos, porque aquilo que nós vemos são temporais, aquilo que nós não vemos são eternos. Eu preciso ver o que vai redundar na eternidade, o que vai me redundar em eternidade, o que vai resultar em eternidade. Então, irmãos, é esse amadurecimento, é com esse espírito que Pedro escreve para esses irmãos, né? Seja fortalecido, que vocês possam se fortalecer, há uma esperança, há uma herança incorruptível, né? Cheia de glória, nisso exultai, ainda que estejam passando por provações, né? Ainda que vocês estejam passando por algumas provações, nisso exultai com alegria, indivisível e cheia de glória, né? Porque o final, irmãos, o final é glorioso, e Deus não está tão interessado, olha de novo, Deus não está tão interessado em como você começa, mas como nós iremos terminar, irmãos, porque começar qualquer um começa, iniciar qualquer um inicia, mas o negócio é você começar e ir até o final, e é para isso que Pedro escreve esta carta, para nos aperfeiçoar, nos firmar, nos fortalecer, nos fortificar e nos fundamentar em Cristo, né? Ele escreve para o nosso amadurecimento espiritual, para a nossa estabilidade na fé, ser estabilizado na fé, irmãos, e para o nosso fortalecimento do caráter, da glória eterna que vai ser revelada em mim e em você. Oh, Senhor Jesus, aleluia. Então aqui está o significado de aperfeiçoar, né? Eu busquei algumas coisas e aperfeiçoar é o catartizo, né? Que é preparar, é o verbo catartizo, quase que não sai, né? É o verbo preparar, completar, consertar, colocar em ordem, tornando o crente apto para o propósito, tornando o crente apto para o cumprimento da vontade de Deus. Ó, que coisa maravilhosa! Olha o que Deus está fazendo, Deus está nos preparando, Deus quer completar a boa obra em nós, quer consertar o que está errado em nós. Cada um de nós devemos fechar as nossas brechas, né? Hoje é o tempo do conserto, ser consertado. Deus quer colocar tudo que está em desordem na nossa vida, colocar em ordem, ordenar. Lembra do Vale dos Ossos Secos, né? Tudo desordenado. Lembra no primeiro capítulo de Gênesis? A terra, porém, tornou-se sem forma, mas o Espírito do Santo de Deus pairava sobre a face do abismo. E quando o Espírito Santo começou a pairar, depois veio haja isso, haja aquilo, né? Então, primeiro o Espírito Santo paira sobre o abismo, sobre o caos, e somente o Espírito pode trazer caos, pode trazer ordem ao caos. Somente quando o Espírito Santo paira sobre nós, né? Ele pode consertar o que está errado, porque por mais que eu queira consertar, eu não consigo, irmãos, porque eu não sou capaz de mudar o curso da minha vida, eu não sou capaz de transformar, né, a minha cor, né, em outra cor, ou um fio de um cabelo branco. Não somos capazes disso, né? Não somos capazes. Então ele quer consertar, quer colocar em ordem,
tornando-nos, né, aptos, habilitados, né, para o cumprimento da vontade de Deus, né? E o outro é firmar esterizo significa estabelecer firmemente, firmado, está firmado ali, ó, estabelecido firmemente, é dar firmeza, né, contra as tentações, firmeza contra as oposições, tornando inabaláveis na fé. É aqui Paulo fala, né, aos Coríntios, né, embrasando o escudo, tomando o escudo da fé, do qual podereis, né, contra todos os dardos inflamados bem do diabo. Então, irmãos, é isso aí, estabelecer firmemente, o que o Senhor quer é nos dar firmeza contra as tentações, né? No mundo nós somos tentados, irmão, a cada minuto, a cada segundo, por pensamento, por emoção, por tudo, pela vista. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se ele te fazer pecar, arranca ele, porque é melhor você entrar no reino sem o olho do que ir com os dois bem para o inferno. Se a tua mão te faz pecar, corta ela. É nisso que a Bíblia nos ensina. Isso porque ele quer nos firmar a tal ponto, né, e que essa firmeza ela seja apta a nos sustentar contra as nossas tentações e contra de nós, contra as pessoas. Nós caímos, né? Nós tropeçamos não em montanhas, irmãos, porque a montanha você está vendo, mas nós tropeçamos em pequenas pedrinhas. São as pequenas coisas no dia a dia que nos derrubam, são as pequenas coisas que te desviam. Quando você vê, tu já está desviado. É que nem aquele crente, né? No início da conversão, senta lá no banco da frente, se der mole, ele vai lá para a plataforma. Hoje, graças a Deus, quase não tem, né, esses lugares de destaques aí. Mas o crente no primeiro amor, ele está lá na frente, glória a Deus, aleluia, pulando. Daqui a pouco, quando tu vai ver, ele está no meio, né? E quando ele está no meio, quando tu vai ver, ele está lá no final, e do final ele está lá fora. Porque o esfriamento, irmão, vai trazendo isso, a perda do primeiro amor, né? Vai trazendo isso. Então, contra essas tentações, né, que nós devemos ser firmados. Esse esterizo, ele vem para nos estabelecer firmemente contra as tentações e também contra as oposições, porque Paulo sofreu oposições dentro da própria igreja. Em Coríntios, então, nem se fala, né? Ele teve que de uma forma apologética, defender o seu apostolado, né? Então, irmãos, e temos oposições dentro da própria igreja, entre próprios irmãos, entre falsos irmãos, entre aqueles que entram ali, né, para disseminar fofocas, contendas, aquele que Satanás usa para dividir o corpo, dividir a igreja. Então, irmãos, quanto a isso também, precisamos estar posicionados, né? Tornando-nos inabaláveis na fé, tornando-nos inabaláveis. O que é inabalável? É coisa que não se abala com qualquer coisa, não é qualquer tentaçãozinha que vai quebrar o teu pescoço para você olhar para trás, não é qualquer tentaçãozinha que vai fazer o que você cometa, né? Qualquer negócio por isso aqui, ó, é por dinheiro, não é se corromper, se vender, negociar. Os princípios são inegociáveis, os nossos valores são inegociáveis e Deus não negocia princípio, irmãos. E para isso nós precisamos estar no esterizo, estar firmado, estar estabelecido firmemente contra essas tentações e as oposições, tornando-nos cada vez mais inabaláveis, a nossa fé inabalável. Venha o que vier, eu estou aqui, Senhor, não sustentado em mim mesmo, mas eu creio que o Senhor tem me sustentado. Então, o outro é estenor. Estenor é fortificar. Fortificar é o que é fortificar? É você dar força, né, ou um poder interior, né, capacitando a resistir à dificuldade. Paulo fala, ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia após dia, né? Então, essa força, ela vem de dentro,
né? Esse fortificar, por isso que o Espírito Santo ele tem esse papel de nos fortalecer, de nos fortificar mediante ao homem interior, né? Nos capacitar para resistir, né? Resistir, dizer não, isso é liberdade, dizer não às dificuldades. Quando a dificuldade bater a tua porta, bater a nossa porta, né? A gente resistir, não negociar, não ultrajar, não sabotar, né? Não mercadejar, mas, né, resistir às dificuldades, né? Sabendo que o Senhor ele vai prover, tem provido todas as provisões, né? Não há tentação que não seja humana, e junto com a tentação do Senhor manda o seu escape. Então, irmãos, mas nós precisamos desse extenor, né? De estar fortificado, né? Para poder resistir nos momentos difíceis da nossa vida, e olha que não são poucos, né? E o terceiro é temelico. Temelico é fundamentar, aqui acho que é o fundamental, né? Porque eu falava que o fundamento ninguém vê, ninguém admira. Tu vê uma casa, tu procura saber onde estão os fundamentos, não, tu só vê o que está por fora, né? Jesus, quando teve fome, que ele estava passando perto de uma figueira, ele viu uma figueira bonita, cheia de flores, né? E a figueira, lá na cultura judaica, dá fruto bem todo ano, mas nessa não tinha fruto, embora estava bonita, linda, maravilhosa, cheia de folhas, mas não achou nenhum fruto nela, né? E Jesus amaldiçoou aquela figueira, né? Então, irmãos, tem muitas pessoas que elas são assim, né? Vivem de uma aparência, né? Mas não tem fundamento, né? Admiram o exterior, mas não tem fundamento interior nenhum, não tem base. Nós temos que procurar ter a nossa base bíblica, a nossa base espiritual, a nossa base para nós defendermos a nossa fé, a apologética. Nós temos essa obrigação, essa responsabilidade. Tudo isso é fundamento. Isso traz fundamento para nós, né? Questionamento da nossa fé, né? Até que ponto você defende apologeticamente a sua fé, né? Ou você negocia, ou você vai negociá-la, né? Ou vai ter quebra de princípio com relação à sua fé. Então, fundamentar é estabelecer sobre um alicerce sólido. Lembra bem que eu falei que Paulo disse que o fundamento já foi lançado, que é Cristo, e ninguém pode lançar outro fundamento. Agora, porém, cada um veja como edifica sobre o fundamento. Um alicerce sólido, garantindo que o crente esteja o quê? Alicerçado em Cristo, né? Então, neste processo, muitas vezes, após um período de aflição, assegura que o crente amadurece e vai permanecer inabalável em sua caminhada com Cristo. Por quê? Ele está fundamentado, né? Ele está fundamentado em Cristo, ele está alicerçado, ele tem bases fortificadas, firmadas, né? Uma fé inabalável, uma fé que nenhum vento, que nada vai abalar a estrutura, porque tem fundamento. E o nosso fundamento, irmãos, não é no pastor Robinho, não é no Silas Malafaia, não é no Luiz Hermínio, não é no Luciano Subirá, não é nos grandes homens, não é no teu pastor, não é na tua pastora, não é no teu vice, no teu semideus. O nosso fundamento, irmãos, é na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja, ele é o nosso fundamento, né? Esta carta, eu falava, é um alento do apóstolo Pedro para os irmãos em sua época e para nós hoje, né? E antes dele escrever, né, as suas saudações finais, aí eu vou entrar aqui no texto agora, né? Pedro ele expressa, né, que o Deus de toda graça, Jesus, a doxologia. Ele abre ele está aqui no capítulo 5, mas talvez o coração dele está lá no capítulo 1, na doxologia, no louvor, bendito o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está lá o coração dele, lá no capítulo 1 ainda, quando ele escreve esse capítulo 5, né? Ele fala do Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória. Depois de vocês terem sofrido, vocês vão passar por sofrimento sim, né? Vocês vão sofrer por um pouco tempo,
Mas depois ele mesmo, aleluia, não é outra pessoa, irmãos, não é a minha esposa, não vai ser o vizinho, não vai ser o pastor da igreja, não vai ser os irmãos, depois de passar pelas aprovações, depois de passar pelas privações, ele fala que esse Deus de toda graça, esse Deus que era o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, 1,14, e o verbo se fez carne, esse mesmo Deus encarnado, esse mesmo Deus de toda graça, em Cristo ele se encarnou, nos chamou a sua eterna glória, aleluia. Depois de vocês terem sofrido por um pouco, depois de terem sofrido os dias maus, tendo combatido o bom combate, depois de vocês terem passado por cada aflição, por cada dificuldade, fugindo das oposições, se escondendo nas catatumbas, louvando a Deus em lugares secretos, né? Que eu falei bem do início, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo, aleluia, irá aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar vocês, aleluia. Ele mesmo irá fazer isso conosco, irmãos. Ele mesmo irá fazer isso com a igreja. Aí Pedro fala de novo uma doxologia, a ele seja, aleluia, a ele seja o domínio para sempre, amém. A ele seja o domínio sempre, amém. A ele, não é a homem nenhum. Jesus, porque Jesus não reparte a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória. A glória é dele, a honra é dele, o domínio é dele, tudo é dele. É por ele, para ele e por meio dele são todas as coisas. Sem ele, nada do que se foi feito se fez, né? Ele estava no princípio de todas as coisas, irmãos. Então, irmãos, tudo é para a honra e glória do Senhor, aleluia, né? Então, o sofrimento não nos salva, mas gera consequências eternas àqueles que são salvos. Eu falei que nós não estamos isentos, né? Nós não somos isentos, nós não somos isentos da nossa... pelo fato de eu aceitar o Senhor, não quer dizer que nós seremos isentos de passar por algumas provações, por alguma dificuldade. Não, irmãos, não é isso, né? O sofrimento não vai nos salvar, mas vai gerar consequências eternas àqueles que são salvos, aleluia, né? Então a expressão Deus de toda glória, que Pedro fala, né? O Deus de toda glória aparece apenas no Novo Testamento. Por quê? Significa que Deus, ele é o que? Ele é a fonte, né? A origem. Ele é a fonte, ele é a origem e agora ele é o distribuidor dessa graça. Ele é a fonte da graça, ele é a origem da graça, agora ele é o distribuidor de toda a graça. Toda graça refere-se ao escopo, né? Refere-se a todo o reino, ao reino total, à totalidade dos filhos de Deus. É uma graça abrangente de Deus para nossas vidas, né? E para a eternidade. E não há nada a acrescentar da nossa parte. Ou seja, essa graça, irmãos, você não precisa acrescentar mais nada a ela. Aonde abundou o pecado, aí superabundou esta graça que foi distribuída, essa toda graça, ela nos alcançou, ela é nova, ela é renovada, né? Ela é disponível para todos nós a todo o momento. Deus também é quem nos chamou através da sua abrangente graça para a sua eterna glória em Cristo. Olha só, irmão, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Houve uma transferência de reino, né? Nós vivíamos na região da sombra da morte, agora fomos transferidos para o reino do Filho do seu amor em Cristo Jesus. Então, nunca conseguiríamos alcançar a glória senão através da sua graça e por causa do nosso chamado. Aleluia! Oh, Senhor Jesus, né? Tem misericórdia de nós, Senhor. Abre os nossos olhos, ilumina os olhos do nosso coração, para que nós possamos entender, Senhor, o tamanho dessa graça, o tamanho desse propósito, o tamanho desse chamado, né? Estamos destinados, fomos chamados
a sermos levados para a sua glória eterna. Sabe o que é isso, irmãos? É uma glória eterna que está nos esperando, e essa glória nós obtemos em Cristo. E por causa disso, essa glória, ela é segura, ela é imperdível, né? Está baseada na graça. Aprove a Deus nos dá. Então não está baseada em você ser bonitinho, em você ter nascido num lar cristão. Não. Ela está baseada em Cristo, né? Ela está baseada em Cristo, na graça de Deus, baseada no chamado de Deus, na pré-eleição de Deus, na eleição, na filiação, na justificação, enfim, em todos os requisitos da salvação orgânica, né, estabelecida por Deus para nós, né, fundamentada em Cristo, não em você, não em nós, mas em Cristo, né, não nas suas obras maravilhosas, não no seu ministério, né, não no seu falar em língua, não no seu dom de disso, dom de aquilo, não na sua elocução, não no seu dom de falar, dom de ministrar, dom de pastor, não, é baseada tudo nele. Não é em nossas obras, também não é em nossos desejos, né? Não está baseado no nosso desejo, mas na pessoa de Jesus, irmãos. Deus, ele nos enxerga em Cristo Jesus, né? Aleluia por isso. E em sua justiça somos declarados justos, né? E em sua perfeição nós somos declarados perfeitos, aleluia. Você quer perfeito? É sem defeito, irmãos, né? E em sua santidade, na santidade de Cristo, entenda isso, nós somos e fomos santificados, aleluia. Somos declarados santos, aleluia. Então Deus é a fonte, a origem e o distribuidor de toda a graça. Repete comigo: Deus é a fonte, a origem e o distribuidor de toda a graça, né? O sofrimento ele é necessário, né? Que eu falei que gera em nós, né? O tempo angustiante vai gerar em nós uma necessidade de nos fortalecer. Então o sofrimento é temporal, né? Agora a glória, irmãos, ela é eterna. O sofrimento vai passar, mas a glória vai ser eterna. Então há um peso de glória sendo revelado sobre nós. Por isso que o diabo, né, ele vem com toda a sede. Por isso que o diabo ataca tanto a tua vida. Por isso que Satanás ele mira constantemente, né, incessantemente o seu canhão na tua direção. Porque ele sabe, irmãos, que o estado dele é irreversível. Não tem mais jeito. Ele já foi decretado, vai ser jogado no lago de fogo de enxofre pelos séculos dos séculos. Né? Mas o que pesa sobre nós, irmãos, as aflições vai redundar num peso de glória, aleluia. Então depois de termos sofrido por algum tempo, né? Depois de termos resistido ao sofrimento, porque temos que resistir ao sofrimento, né? Essa realidade faz com que o sofrimento seja suportável para nós cristãos, aleluia, porque nós não estamos sofrendo sozinhos, nós estamos preenchendo, irmãos, o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Isso tem que ser motivo para nos tirarmos do chão, né? Isso tem que ser motivo para nós fazer uma doxologia: bendito Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é graça, e essa graça tem nos alcançado, essa graça tem permeado a nossa vida, essa graça tem nos fortalecido a tal ponto de não fazermos desistir. E quanto de nós, irmãos, quantos de nós já queremos virar a página, já queremos chutar o balde, quantas situações, né, que vêm para nos enfraquecer espiritualmente. Quantas vezes, irmão, nós já pensamos em, né, mas quando você
foca nessa graça, quando a gente se depara com uma palavra dessa, com uma carta dessa, irmãos, nós somos elevados de novo para dentro do coração de Deus, né? E isso não é mérito nosso. Que mérito nós temos? Que mérito você tem? Que mérito eu tenho? Éramos indignos, mas Deus aprove a Deus nos tornar dignos da sua graça. Aleluia! Né? E ele não é como os outros que não têm esperança, né, irmão? Nós temos uma esperança. E qual é a nossa esperança? Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é a nossa esperança. É para isso que você labuta, é para isso que você luta contra as tentações, é para isso que você fala: Senhor, eu não sou capaz, Senhor, me fortalece, Senhor, me ajuda, estende as tuas mãos, Senhor, eu não estou suportando mais. E ele vem cheio com a tua graça, ele traz você de volta no seu colo, no seu braço, e ele fala: estou aqui contigo, meu filho, vamos caminhar, né? Está logo ali, está chegando, né? Há um peso de glória, há uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que está reservada no céu para vós outros. Então, irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Então, irmãos, vamos nos aperfeiçoar, vamos nos firmar, e por aqui eu vou terminar. Vamos nos aperfeiçoar, vamos nos firmar, nos fortificar, nos fundamentar em Cristo, porque é o próprio Deus que nos torna aptos para a eternidade. Não somos nós, irmãos, né? Não somos nós, é o próprio Deus, né? É o próprio Deus que nos torna apto, é Ele que vai nos tornar apto. Por isso que eu falei: aquele que começou, Ele vai terminar. É Ele mesmo irá, né, aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar cada um de nós. Posicionalmente, nós somos perfeitos em Cristo Jesus. Condicionalmente, contudo, Deus ainda está trabalhando em nós. Aleluia! Por isso, irmãos, que Ele usa as ferramentas dEle. Ele permite sofrimento, permite aprovações, permite dores, permite frustrações, decepções, né? Enfim, Ele vai tirando, Ele vai limpando a casa, irmãos. Vai limpando a casa para só que reste apenas Ele. Aleluia! Essa vida, Ele não quer dividir o trono do nosso coração, o trono da nossa vida com mais nada, com o meu eu, com a minha alma mesquinha, com o meu homem natural, com o meu homem caído, com o meu homem terreno, com o meu velho homem. Não, irmão, há uma regeneração, né? Há uma obra do Espírito sendo feita de dentro para fora, regenerando-nos, quer dizer, gerando-nos de novo em Cristo, para nos aperfeiçoarmos, para nós apossarmos dessa herança incorruptível, desse peso de glória que está reservado para cada um de nós, né? Eu falava, aperfeiçoar vai nos preparar, Deus, Ele proverá, Ele cuidará de nos suprir para aquilo que nos falta, né? Ele sempre vai. Quer ver só? 2 Pedro, e eu vou encerrar por aqui, 2 Pedro 1, capítulo 2, né? 2 Pedro 1, versículo 2: graça e paz vos seja multiplicada no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor, visto que pelo seu divino poder, olha só, tem sido doada todas as coisas que nos conduz, né? A vida eterna, a vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, e fala mais: pelas quais nos têm sido doadas, né, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor, porque estas coisas que ele fala, existindo em vós e em vós aumentando, né, fazem com que sejais, fazem que não sejais inativos nem infrutuoso no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos,
precisamos estar aperfeiçoados, né? Aí que vou parar, irmão, acho que basta, né? Acho que já deu, né? Precisamos estar aperfeiçoados, né? Preparados, fundamentados ali, ser aperfeiçoado a cada dia, né? Estar firmado, ter a firmeza para poder resistir a todas as tentações, a todas as investidas de Satanás, nos tornando firmes na fé, né? Fortificar, Deus é a força que nós necessitamos. Nós não temos força em nós mesmos, Ele é a força que nós necessitamos. Nós rapidamente atingimos nossos limites e nos tornamos impotentes, mas Deus nos fortalece, né? Ele capacita o cristão a suportar os presentes sofrimentos, suportar as perseguições e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E fundamentar, e aqui eu termino, né? O fundamento é o ensino neotestamentário dos apóstolos e profetas. Fomos fundamentados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, né? Sendo Jesus, aleluia, a pedra angular, aleluia, Efésios 2:20, né? E Deus nos manterá nesse fundamento. Jesus é a pedra que nos une, a pedra de esquina, né? Agora não há mais grego, não há judeu, não há incircunciso, não incircunciso, né? Agora há um só corpo. Aleluia. E Deus manterá, né? Ele nos manterá neste fundamento que é inabalável. Aleluia. Então, irmãos, a gente tem que somente que louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor, saber que o Senhor, Ele está trabalhando, Ele não vai delegar outro tratamento, é Ele mesmo, irmão. Ele mesmo aqui, ó, Ele mesmo vos aperfeiçoar, há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, Ele mesmo, não há outro. Que Deus te abençoe, né? Que essa palavra possa realmente trazer um impacto à nossa vida, possa realmente nos transferir, né? Para que nós possamos reagir, né? Que haja uma reação em nós, uma reação que Deus anela, né? Porque Deus tem uma expectativa em nós, e que nós possamos reagir à expectativa de Deus através da sua palavra. Então, irmãos, Ele mesmo há de vos aperfeiçoar. Ele que nos vai aperfeiçoar. Ele mesmo vai nos firmar, nos fortificar e nos fundamentar em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa de fato, de verdade, né, produzir, né, esses 4 itens que em nós, né, para que possamos estar completo, ser maduro em Cristo, amadurecer, ganhar esse crescimento, esse músculo, essa resistência em Cristo Jesus, porque os dias são maus, né? Os dias são maus, a cada dia basta o seu próprio mal. Então, irmãos, que nós possamos cuidar uns dos outros, servir uns aos outros, né? E para servir, precisamos disso aí, ó, ser aperfeiçoado, né? Firmado, fortificado e fundamentados. Aleluia. E que Deus te abençoe. E por aqui eu fico, para não se estender mais, tá bom? Que Deus te abençoe com uma rica noite, que você possa descansar, ter o sono do justo. E se Deus permitir que amanhã nós amanhecemos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa nos conduzir a toda a verdade nele. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós, com todos nós, com toda a igreja de Deus, espalhada pelos 4 cantos da terra. E que você que crê, diga amém. Até o próximo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Fui! Glória a Deus. Ah, Senhor Jesus, aleluia. Obrigado, Senhor.